Fala aí, galera. Paulo mais uma vez aqui com vocês, com a querida Carol. Você tava sumida, né, Carolzita? Bem sumida. Acho que tem pelo menos 4 meses que eu não venho aqui. E ó, pra quem não sabe, a Carol é dona da Larson Account, CEO da Larson Account, que é uma agência de contabilidade, a melhor, a maior, a que a gente recomenda aqui em Central Florida. E também ela atende brasileiros em toda a parte do mundo. Só que assim, o que a gente quer fazer uma série agora, Carol, vamos simplificar a contabilidade. Então a gente vai começar bem do basicão, que a gente sabe muitas pessoas aprendendo, mudando, investindo aqui nos Estados Unidos. Vamos falar sobre o IRS. Né? O que é o IRS? Ele é um vilão, ele é um mocinho, ele é bom, ele é ruim. Vamos começar falando o que é o IRS. O IRS é a Receita Federal Americana. Se ele é bonzinho ou se ele é mau, isso depende do que o contribuinte vai apresentar para o departamento. Diferente do Brasil, faz tempo que você não mora lá, mas você deve escutar isso com muita frequência. Você sempre está errado. A Receita sempre vai vir atrás de você para você provar que você não está errado. Então a única diferença, a maior diferença que nós temos aqui é que a Receita Americana, ela nunca vai chegar te acusando. Então ela chega com questionamentos para que você prove aquelas perguntas que podem existir sobre o seu caso. Então não tem aquela coisa daquela pressão, você está devendo porque você não pagou, você não tem direito de argumentar, não tem direito de disputar, de nada. Então o que eu acho mais vantajoso pro lado da Receita é que eles têm muito respeito com o contribuinte, diferente da Receita brasileira. Então primeiro eles chegam, te mandam uma carta, falam, olha Paulo, eu percebi que tem algumas coisas no seu imposto que eu gostaria de verificar. Aí você tem lá 20 dias, 30 dias para enviar essa documentação. Após verificado, se eles não ficarem satisfeitos ou não é aquilo que eles queriam ver, aí começa um processo de auditoria. E mesmo quando inicia um processo de auditoria, não é aquele terror que é no Brasil. É uma coisa chata, né? É um processo longo, porque uma auditoria não dura menos que 6 meses, tem auditoria que dura até 1 ano, então aquele fiscal toda semana dentro da sua empresa, às vezes 2, 3 vezes na semana é desgastante. E aí quando começa o processo de auditoria, eles são obrigados a explicar para o contribuinte o porquê da auditoria. Olha, eu vou te auditar por causa disso, disso e disso. Então, eu quero esse documento. Eles vão analisar tudo, olhar tudo e muitas das vezes eles até ajudam o contribuinte. Entendi. Porque eles sabem como que é essa questão também aqui nos Estados Unidos da correria do empresário. No Brasil, todo mundo tem um escritório de contabilidade, que é um escritório de contabilidade mesmo. Tem que pagar mensalmente para mensalmente para a pessoa cuidar. Aqui nos Estados Unidos deveria ser assim. Só que em algum momento da vida foi dito que aqui nos Estados Unidos você mesmo podia fazer a sua contabilidade. Fato que é verdade, mas como seria você fazendo a sua contabilidade? Você tendo uma empresa que é tudo tributada no lucro real. Então é muito complicado. Então a Receita ela até cede algumas vezes porque entende essa dificuldade do empresário, que ele é empresário administrativo, financeiro, que é tudo. Mas resumindo, eu não considero a Receita Americana um vilão. Entendeu? Óbvio. No momento que descoberto alguma coisa por fraude ou por negligência, eles vão virar um super vilão. Então as penalidades são extremamente severas, corre-se o risco de até de cadeia, de prisão, mas para que chegue nessa instância tem que ter sido detectado muita fraude ou algum tipo de problema muito grave. Por isso que a gente sempre diz que tem que tomar muito cuidado com quem faz o seu imposto de renda. E aí que eu queria chegar. Então todos os americanos ou residentes são obrigados, não só a empresa, pessoas físicas também têm que declarar ou não? Toda pessoa física que tenha renda originada em solo americano tem que declarar. Até quem trabalha, o seu funcionário tem que declarar. Todo mundo tem que declarar. Todo mundo que recebe dinheiro tem que declarar. Todo mundo tem que declarar. Existem alguns casos que são aquelas pessoas que têm uma receita inferior ao limite de isenção. Então, por exemplo, se você é um empregado, um CLT, você tem um W2. Se você receber, por exemplo, até $15 mil por ano e você é uma pessoa solteira, no W2, não no 1099, você está isento, porque você tem uma dedução de 15. Então, não há necessidade de declarar. Mas por que as pessoas declaram? Porque normalmente quem tem W2 tem um imposto retido na fonte, e aí quando você apresenta a declaração, você não deve nada, você recebe esse imposto integralmente de volta. Então, por isso que é importante sempre ter a certeza do que precisa e do que não precisa. E, mas não preciso, não vou fazer. Mas e se você tem um dinheiro a receber? Então, é o caso de você apresentar a declaração só para pegar a restituição, senão você não vai receber esse dinheiro de volta. E muitas pessoas recebem, tem gente que recebe mais do que declara, que eu não sei como isso funciona. Não é verdade? A gente vê por causa de filho, não sei. Se você tem filho, cada filho vale 1.000, 2.000, sei lá o que era. Tem uma série de fraudes. A Receita continua
assim, é insistentemente fazendo auditorias em escritórios de contabilidade, abre aspas, que não são escritórios de E contabilidade. é isso que eu ia falar também. Então, só pra gente ficar meio que organizado. Então, todo mundo que recebe dinheiro tem que se declarar. Se você recebe menos hoje... 15 mil uma pessoa solteira, 30 ano, mil um casal que declara junto. Que declara, então, se você recebe 15 ou até 30 mil, se você é um casal, marido e mulher, tecnicamente, você não precisa declarar. Mas, se você sabe o que você está fazendo, talvez existam alguns descontos e você consegue receber um dinheiro Exatamente. de volta. Especialmente aqueles casais, por exemplo, que tem uma receita inferior a 30 mil e tem 2 filhos. Então, todos sabem que aquelas famílias, os quais os pais têm Social Security, os dependentes têm Social Security, e os dependentes são menores de 17 anos, eles têm um crédito altíssimo, que é o Earned Income Credit. Quanto que é o crédito? Esse ano, o teto máximo, se eu não estou enganado, é 3.950 por criança. Então, você imagina quem tem 3 crianças ou uma família com 4 crianças. Então, é até engraçado, porque eu conheço várias famílias, não é uma só, que me buscam, às vezes, na metade do ano, falam, dá uma olhada aí no meu pay stub, vê se eu já posso parar de trabalhar. Tem muita gente que trabalha só até atingir um valor. Por exemplo, o marido trabalha, então a esposa começa a trabalhar, aí atingir um valor, aí ela vai ter uma restituição. Tem família que recebe 10, 12 mil dólares de restituição de crédito das crianças. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Isso daí é a receita de você viver na miséria pra sempre. Exatamente. Você não vai prosperar fazendo isso. Exatamente. Você não vai prosperar. É um perfil, né, que a pessoa se contenta em ganhar menos para trabalhar menos, mas receber dinheiro do governo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, né, no caso da contabilidade. A gente sabe que tem muitas pessoas aqui que tem igreja que quer se meter com isso, de querer ajudar. Quando um escritório como o teu, que é um escritório respeitado e conhecido aqui, aqui nos Estados Unidos, ele vai fazer de uma pessoa que ganha pouco, é uma porcentagem que vocês cobram? Você cobra, por exemplo, X para declarar? Quando que vale a pena eu pagar para o escritório e quando vale a pena eu mesmo fazer? Ou eu compro um aplicativo, ou sei lá como que é, faz um software? Olha, você sabe que eu sou bem honesta. Aquelas pessoas que têm W2, por exemplo, um W2... né? Que é uma pessoa empregada. Que é um CLT. Eu trabalho registrado, então o meu empregador, ele retém a contribuição social e o imposto retido na fonte. Não tem burocracia. E hoje em dia tem programas que você literalmente escaneia o seu W2, ele vai popular e você vai enviar. Qual é o problema? Se é um caso de uma pessoa, por exemplo, que pode ter crédito de escola, crédito do veículo elétrico que comprou, crédito da placa solar, esses programas já não deixam com que você faça sozinho devido ao risco, porque você pode colocar alguma informação errada, então eles limitam. Então teria que ser aquela pessoa simples, um W2 só, de preferência que não fosse casada, não tivesse o tipo de renda, nem independente, para não ter problema de erro. Mas dá pra fazer, e tem gente que acaba aprendendo, tem gente que gosta de ler, vai atrás das instruções da Receita e até consegue fazer a sua própria declaração. Agora, eu acho impossível quando uma pessoa chega e fala, eu fiz o meu imposto da pessoa jurídica, porque infelizmente não tem como, até mesmo porque até programa para fazer o da jurídica, que você possa buscar online, é muito difícil. Porque você tem que ter uma contabilidade, você tem que conhecer uma série de leis para você saber o que você pode deduzir ou não. Então, eu acho que o custo-benefício para aqueles que são empresários, talvez tentam fazer seus impostos ou não queiram ter um contador, é muito baixo, porque o que você vai gastar por mês de uma contabilidade ou um profissional realmente especializado para fazer o seu imposto, tendo a oportunidade de pagar menos e de forma correta, porque a pessoa vai saber tudo aquilo que é permitido, acho que é muito mais válido. E lembrando, não é porque você pediu para o seu amigo, para tua irmã, para a pessoa da igreja, ou para o bookkeeping, que é um profissional que trabalha abaixo do contador, digamos assim, dentro do escritório de contabilidade, fazer se der problema, é 100% teu o problema. Diferente de quando você contrata um contador que tem uma licença, que vai fazer para você, que vai te representar, é outro. Então, cuidado, porque a gente vê muito, da mesma forma que a gente vê os paralegal que tem que trabalhar abaixo do advogado, dando uma de advogado, a gente também vê bookkeeping dando uma de contador. E eles não são contadores, é uma profissão legal, trabalha dentro do escritório de contabilidade, mas tem um cargo específico. É muito importante isso que você falou. Acho que de tudo o que a gente fala na parte de preparação de impostos, de contabilidade, importante selecionar um profissional que seja licenciado, que realmente seja contador. É muito estranho até o que eu vou dizer, mas é verdade. Aqui nos Estados Unidos, você não precisa ser formado em contabilidade
responsabilidade para você abrir um escritório, para você sair por aí vendendo serviços de preparação de impostos. Então, os riscos que a grande massa da população, especialmente recém-chegada, vai no vizinho, vai no amigo da igreja, vai naquele cara que diz que sabe fazer, e aí o problema fica grande, porque você imagina, a Receita deve ter mais de 500 publicações com regras e definições de processos e códigos e etc. Aí uma pessoa que ela aprendeu de ver alguém, porque trabalhou num escritório, no e não é preencher formulário, é diferente. Tem que saber a lei para algumas situações no copy and paste. E essa pessoa comete muitos erros. Eu tenho muitos casos de auditoria de pessoas que me procuram, que fizeram um imposto com pessoas que não são licenciadas, que nem assinaram o imposto. Então, quando vem uma auditoria, você tem que ser representado por um profissional. E isso que você falou é muito importante. Ah, mas eu não sabia, eu não entendo nada de imposto. Foi a pessoa que se diz contadora que fez meu imposto. Não importa, a responsabilidade é sua. Toda vez que você faz um imposto, você entrega para a Receita, mesmo que tenha sido preparado por uma outra pessoa, você tem que ter o conhecimento básico da legislação para entender o que você pode ou não. Então, todo contador, quando ele termina a declaração de imposto, eu sento com o cliente, é obrigatório, isso faz parte do processo. Eu falo, Paulo, você me mandou esse e esse documento. Tem certeza que estão todos os documentos aqui? Para me certificar que você pode ter tido uma receita que você esqueceu de me passar. Aí eu vou mostrando na declaração, aqui está o seu salário, aqui está os juros do banco, aqui está o ganho de capital, aqui está o seu aluguel, para a pessoa ter certeza, está tudo ok, está tudo certo, você não precisa entender a lógica da preparação, mas os números que você ganhou, você sabe. Aí a pessoa assina e aí a gente envia a declaração. E ó, lembra, quem pegou o Al Capone foi a Receita Federal. O Al Capone malandro, só que ele não declarou errado, não sei a história direito, foi o que pegou. E aqui o bicho pega, mexer no bolso de qualquer um, inclusive dos Estados Unidos, ele vai ficar bravo. Ele sonegou mesmo, né? Sonegou. Então é a sonegação que às vezes é cometida por muitas pessoas que eu conheço aqui, por não ter informação. E tem até uma pergunta. Até com o imigrante legal, que ele acha que se ele declarar ele vai ter problema, mas se ele não declarar o problema é pior. Porque imagina, esse pessoal da construção, a empresa que está pagando ele, ganha-se um bom salário, você sabe disso, sim. E eles mandam para a Receita um informe de rendimento. Ó, paguei pro Paulo $100 mil. Aí o cara fica com aquele papel e fala, não vou declarar isso, né? Quem vai saber que eu recebi esse papel? Tá lá uma via na Receita. Então, quando o problema vem, aí a Receita já vem falando, ó, você ganhou 100 mil, ela não te dá mais o direito de colocar nenhuma dedução e você vai pagar o imposto integral sobre 100 mil, com penalidades, juros, etc, etc. Porque você sabia, você tinha documentos em mãos, você não declarou. E ó, e no próximo vídeo, que nós queremos fazer esses vídeos curtinhos pra você entender, então vocês vão ver mais a Carol aqui no canal Perguntas, porque eu quero espaçar ela e colocar bastante, porque é extremamente importante. E na minha opinião, e na opinião de qualquer americano que seja inteligente, ou qualquer imigrante que seja inteligente, ele vai entender que um contador, ele vale muito mais para você e para o teu negócio do que qualquer advogado. Porque o advogado, vamos falar, advogado de imigração é para quando você precisa fazer o teu pleito migratório, um advogado de business para fazer contrato para você, mas quem vai economizar dinheiro e quem vai saber, que vai te falar como você deve gastar o teu dinheiro é um contador. Então no próximo vídeo você vai entender um pouquinho como que uma empresa pode gastar o dinheiro para reduzir do imposto para pagar menos imposto. Para pagar menos imposto. Então a gente vai terminar aqui. Obrigado, Carol. E agora a Carol não aparecia, vocês vão ver muito mais a Carol agora aqui no canal Perguntas. Beijo, Carol. Obrigado, Paulo. Até o próximo.